A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre sobre as nossas vidas. Estamos aqui com muita alegria no nosso coração, esse período de transição da tarde para a noite, uma hora profética, às 18 horas, que é um simbolismo profético da hora undécima, a hora que finda-se o dia, o labor do dia, e inicia um período de introspecção, um período de estar no lar, muitas das vezes, na maioria das vezes, e isso é muito bom. Se estamos até aqui, se conseguimos sair e voltar, é porque até aqui o Senhor nos sustentou. Temos certeza que muitos tiveram um dia de trabalho, muitas das vezes sufocante, estressante, pressurizado, ansioso. Sabemos que muitos lutaram neste dia para que esse dia fosse como é. E também queremos agradecer a Deus porque existem pessoas que estão saindo dos seus lares para irem trabalhar, deixando suas famílias e pernoitando ao trabalho para que o sistema funcione. E nós glorificamos a Deus por isso. Também glorificamos ao Senhor pela vida do ocioso que passou o dia inteiro e fez o mínimo que pôde, ou às vezes não fez nada e está precisando de uma palavra. Então nessa hora nós iniciamos mais uma construção de uma coluna. Coluna, mas que coluna é essa? Isso aqui é um conjunto para uma grande obra, a qual o Senhor nos chamou para edificar 4 colunas. E essas 4 colunas, cada uma delas tem um nome. Elas são referentes aos 4 evangelhos. E nós estamos já há um tempo, já estamos há 23 dias, edificando esta obra 3 vezes por dia. A primeira hora que nós iniciamos é às 9 horas da manhã, que é um horário profético, a qual o judeu ele preserva, que é a terceira hora do dia. E o segundo momento é às 12 horas, que é a hora sexta para o judeu. E às 18 horas, o período das 18 horas, que é a hora undécima, onde tudo já se cessou, O tempo do trabalho, durante o dia, ele se cessou. E agora chega-se o período da introspecção. E além de muitas revelações sobre essas horas, os quartos de horas, todas elas têm um simbolismo no hebraico e no aramaico que um dia o Senhor vai nos dar a oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto. Mas o mais importante é que agora nós estamos conectados. Não importa o horário que você venha assistir este vídeo, não importa se vai ser de manhã, de madrugada, à noite, mas o que importa é que esse horário é o horário profético para a minha vida e para a sua vida. Agora, para mim, é o horário profético real, que é o termo das 18 horas, é o período das 18 horas. Estou dentro dele. E é onde nós vamos orar. Vamos orar porque estas 4 colunas, a qual eu citei, elas são edificadas sobre o poder da oração, sobre o poder da perseverança, do desafio do dia a dia. Os irmãos que vão seguir aqui vão abrir vídeos aí que nós temos um fundo musical natural de deixar qualquer um assim fora da curva. Pensei muito em reeditar aquela coisa toda, mas não é o momento. O momento é esse de construção e as lapidações, se assim necessário for, elas serão feitas. Ou a obra é perfeita, ela é dinâmica. Então isso aqui é uma origem, é uma história, é um início. Começamos no dia 1/1 de 2026, então tem todo
um simbolismo sobre este ano, sobre estes números, existe toda uma previsão profética, uma profecia sobre esse ano que nós estamos vivendo agora, dentro das Escrituras e daqueles que buscam o conhecimento da realidade como ela é. E nessa hora eu te convido a fazer parte dessa construção, porque a coluna de Mateus ela já está pronta, já você pode acessar agora o canal e você vai ver lá a playlist de Lucas toda narrada e comentada, como nós vamos fazer aqui em João. Vai ver também a playlist de Marcos pronta. Meu Deus, trabalhamos bastante ali, foi uma coluna que encontramos muitos entulhos no meio do seu caminho. E veio também a terceira coluna, que veio com porção dobrada de dificuldade para poder ser edificada. Mas ela foi edificada, ela está de pé. As 3 playlists, elas estão prontas para você ouvir, para você poder conferir na escritura. Eu não sou narrador profissional, já logo digo de passagem, não sou locutor, não é essa a minha profissão. Na verdade, eu sou um servo que estou à disposição. Na verdade, eu fico só contemplando, eu contemplo aquilo que eu não entendo. Eu só sei que isso veio para ser feito, está sendo feito, e eu sei que Deus ele tem um propósito para isso tudo, principalmente para a minha vida. Em primeiro lugar, é eu que estou falando, então eu estou sendo o primeiro ouvinte de tudo que está acontecendo aqui. E em seguida, né, a possibilidade desta mensagem poder chegar até você. Então esse convite é feito. Então agora nós iremos iniciar a construção da quarta coluna, que é o livro do Evangelho de João, a qual João ele apresenta o Senhor Jesus como águia, né? Ele apresenta Jesus como águia. Eu vou até dar uma olhada aqui, direitinho, numa parte que eu deixei separada, que é muito interessante para ficar registrado nesse último episódio dos 4 evangelhos, que fala sobre as características, né, de como cada evangelho representa o Senhor Jesus. Primeiro, Mateus representa o Senhor Jesus como rei, e tem o simbolismo de um leão. O foco principal dessa representação é o Messias que cumpre as profecias e o reino, ou seja, Mateus apresenta Jesus como rei. Essa é a visão do servo Mateus. E Marcos já apresenta Jesus como servo. Ali já mostra o servo que é rápido, que está em ação, o trabalho e os milagres. E tem a representação de um boi, de uma junta de boi, né? Aquele que é servo forte, que veio para arar a terra, que veio para auxiliar o homem a passar por lugares que somente um animal robusto como um gado, né, de 4 juntas, que poderiam romper. E também Lucas apresenta o Senhor Jesus como um doutor, apresenta como um homem, com detalhes, né? E ele apresenta o rosto humano, a face humana do Senhor Jesus. Tanto é que ele é metódico naquilo que ele diz. Os irmãos podem comparar no Evangelho de Lucas, que está na playlist. E ele tem o foco principal, apresentar a humanidade do Senhor Jesus, a compaixão e o médico de almas, né? Tantos milagres de balde estão ali no livro de Lucas, representado de uma forma tão detalhada. E o livro de João apresenta agora Deus, apresenta o Senhor Deus, o Verbo que se fez carne. E o simbolismo dessa representação é uma águia, ou seja, aquele que está sobre todas as coisas. Aquele que está sobre tudo aquilo que está acontecendo. É o Senhor Jesus. É o nosso Deus, o Deus de Israel. Então essas são as formas que são apresentadas. Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem e João apresenta o próprio Deus. O símbolo de Mateus é o leão
o símbolo de Marcos é uma junta de boi, é um boi parrudo, um animal forte para romper a terra no arado. Lucas, a representação é humana, né? Jesus como homem. E João, a representação é como uma águia que tem o controle e a visão de todos os sentidos e apresenta o Senhor Jesus como o amor, é dito como o evangelho do amor, porque Deus é o puro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de mostrar isso para os irmãos, para que nós venhamos ficar bem antenados, né? Nisso que está acontecendo, para que você possa ter o desejo de acompanhar, porque agora a escritura, ela ficou bem mais acessível, né? De uma forma não automática, né? Mas sim de uma forma que você possa ouvir tranquilamente e possa abrir sua escritura e conferir. E agora você tem um canal para você poder tirar suas dúvidas, que certamente nós estaremos aqui e vai ser um prazer poder estarmos juntos atendendo, né? Porque esse é o trabalho que o Senhor tem nos chamado. Então, eu vos apresento esse voo panorâmico do livro de João, agora capítulo 1, onde João conota o verbo que se fez carne e o testemunho de João Batista. Esse é o foco desse capítulo. E nós queremos, né, com toda a humildade no nosso coração, dar as boas-vindas para esse início de jornada. Ela é extraordinária, né? Os irmãos vão perceber que quem acompanhar o livro de João vai perceber que a linguagem do amor de João ela é profunda. Uns dizem que é o apóstolo, né, a qual o Senhor mais amava. E nós iniciamos hoje o estudo do Evangelho de segundo João, o livro que revela Jesus como a palavra viva de Deus. No capítulo 1, nós iremos mergulhar no mistério da eternidade. No princípio era o Verbo. Nós iremos acompanhar a vinda da luz ao mundo, o poderoso testemunho de João Batista e o chamado dos primeiros discípulos. E se nós, né, você quer conhecer a divindade de Cristo de uma forma profunda e transformadora, eu acredito que este vídeo é para você. E acelere conosco nessa nova temporada, nessa nova série que nós vamos estar de leitura à palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos e que o Senhor possa estar com as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, porque esse é o grande projeto desse Atos dos Apóstolos. Porque sem oração é impossível agradar a Deus. Senhor Deus, nesta hora, nós oramos ao Senhor, porque as nossas forças, elas já foram distribuídas aos afazeres deste dia. Alguns conseguiram descansar o seu corpo físico e muitos a sua mente. Aproveitaram este momento para fazer isso. Mas nem todos, a grande maioria não. A grande maioria viveu fazendo aquilo que era para ser feito. Por isso, nesse momento, com a mente tranquila, serena, o corpo calmo, e nesta palavra de amor do início do verbo, eu venho te pedir a tua proteção, que o sangue do Cordeiro possa ser sobre a minha vida, que ao ministrar a tua palavra, o Senhor possa estar me perdoando dos meus pecados, possa me estar mostrando aquilo que eu preciso melhorar e consertar, porque acredito que é muita coisa, não é pouca coisa não, preciso de muitos ajustes. E clamo pelo sangue do Cordeiro sobre a minha casa, sobre os pilares da minha casa, sobre o portão, a entrada e a saída, sobre as portas, janelas, telhados, a fundação, o nosso quintal, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, a vida da minha outra filha, dos meus 2 filhos, porque eu tenho 4 filhos. E eu, nesta hora, imponho as minhas mãos sobre a vida deles, sobre a vida dos meus 4 filhos, sobre a vida da minha esposa.
peço que o Senhor possa estar guardando a todos. E também, Senhor Deus, essa imposição de mãos, ela venha alcançar a vida de todos os nossos familiares aqui representados, os meus familiares representados por minha pessoa, os familiares da minha esposa por ela, os familiares da minha filha representada por ela, e os familiares dos meus filhos representados por eles. Então, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor possa estar nos dando uma experiência. Que esse início ele possa ser um início que a dias futuros, vindouros, nós íamos nos lembrar como é que nós começamos, para que o teu nome venha a ser glorificado. Dá-nos a oportunidade de colher o fruto desta vinha, para que o teu nome, Senhor Deus, venha a ser exaltado. Assim, Senhor Deus, nós te bendizemos e glorificamos e te pedimos essa bênção. E nessa hora nós pedimos, Senhor Deus, o acalento do teu Espírito Santo para aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão em hospitais, que a noite chegou, Senhor Deus, que o sono ele possa vir e que amanhã possa acontecer altas extraordinárias, que de hoje para amanhã possa haver um abandono dos hospitais surpreendente. E também, Senhor Deus, nós alongamos aos presídios, que de hoje para amanhã possa haver conversão naquele lugar. Colocamos os asilos diante do altar do Senhor, os albergues, colocamos as instituições que cuidam dos menores e colocamos também ao Senhor num olhar focado para aqueles que não têm casa, para aqueles que não têm um lar, para aqueles que não têm para onde ir, ficam para lá e para cá. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar dando recursos, Senhor, possa entrar com a tua providência, possa nos dar condições de realizar a tua obra. Nós sabemos, porque quantos livramentos o Senhor tem dado. Assim, Senhor, nós oramos ao Senhor e pedimos que essa tua palavra ela possa chegar, Senhor Deus, até este coração, para que o teu nome venha a ser grandemente glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça do teu Espírito Santo. Amados, vamos ler a Escritura? Senhor Deus, nós iremos ler a tua palavra. Está aqui, ó. Iremos iniciar com a primeira picaretada nesse solo. Iremos dar a primeira cavada nesse momento, no período das 18 horas. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar conosco, que esta palavra possa ser um acalento para nossas almas e que o nosso espírito, de todos nós aqui neste lar e nos lares citados, possam acontecer a diferença e que teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, te pedimos a tua bênção, porque há poder no sangue do Senhor Jesus para assim fazer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificaste da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista, verso 15. E João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos receberam, e todos nós recebemos também sua plenitude. Louvado seja Deus, é maravilhoso mesmo. E graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso amado, se entregou por nós. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou: eu não nego. Confesso, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é? És Elias? E disse: não sou. Tu és um profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vis descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi o testemunho que este é o Filho do Homem, eu mesmo testifiquei, os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: vinde e vede. Foram e vieram onde moravam. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de que João havia dito. E o seguiu, e o seguiram. Então achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas,
tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betânia, de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe chamou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Meu Deus. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. O Evangelho de João começa assim, né? Começa com uma palavra bem forte, né? Está em negrito, está em letras garrafais, né? Você pode bem prestar atenção nisso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não há que compreendem. Entende? Então esse é o Senhor Jesus. E na verdade esse é Deus. Ai, meu Deus do céu, isso dá um nó na cabeça de muita gente. Como assim? Existe a trindade de Deus, né? É como se Deus se dividisse em três, mas continuasse sendo um. É uma matemática muito confusa. Isso é só pelo Espírito, pela fé, né? Mas é simples, não é? Quando você é onipotente, onipresente e onisciente, você tem uma unidade. Você tem um composto metafísico de poder que te torna um em qualquer lugar. Você preenche qualquer espaço em qualquer tempo, né? Ou você vive num espaço onde não existe o tempo, onde tudo é uno, só existe o agora. Então esse é Deus, então isso é sublime, né? Mas aqui houve-se um momento de estratagemas de Deus, com a sua super mega inteligência, aonde ele se agradou em simplificar a sua magnitude, né? Aonde ele, o próprio Deus, ele se fez carne através do Senhor Jesus Cristo, que também é o próprio Deus, porque ele sempre dizia, o Pai está comigo e eu estou com o Pai. Nós somos um só. E também tem o Espírito que é consolador, que é o próprio Deus. Então significa que Deus está aqui, porque Jesus, nos outros livros, nós sempre ouvimos falar. Eis que vou vos preparar lugar. Mas antes disso eu vou enviar o meu Consolador, um Espírito Consolador, para até que eu venha. Não é? Então, e nesta hora, Deus está no nosso planeta, como Espírito. Um nome que não tem nome, inefável. Espírito Santo não é nome pessoal. Espírito Santo é uma classificação. Não é? Espírito Santo.
Não, nome pessoal, meu nome de pessoa, é uma classificação de um ser poderosíssimo. Então o Senhor está aqui, ó, e Jesus Cristo profetizou que Deus, olha só que lindo, é amor mesmo, e que Deus se derramaria sobre todos nós. Aí veja só, eu aqui, pequeno do jeito que eu sou, um grãozinho de areia, né? Tenho 3 segundos para viver a vida orando, né? Pedindo e sabendo que Deus está derramado sobre toda a consciência, né? Sobre todos os pensamentos, sobre todas as intenções, sobre toda a carne, sem distinção. Eu tenho experiências na minha vida sobre isso, sobre o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. Mas, na verdade, derrama toda a carne. Mas se você não está na posição de receber, tipo essa que eu estou fazendo aqui agora, isso aqui é uma condição. E assim é outra. Assim também é outra. Assim é outra. Você está assim, você vai receber. Está assim, você vai receber. Independente de onde você vem estar, mas dentro do teu coração está assim. Você está num lugar onde você não gostaria de estar. Você precisa só de uma oportunidade. E eu, nessas andanças da minha vida aí, já estive em lugares que nós estávamos ali reunidos, a pessoa chegava assim, ela dava um estalo mesmo, estava assim parado, fazer assim, soltar o que ela estava fazendo, olhar para todo mundo e a gente olhando, eu principalmente. A pessoa fala assim, ó, vocês me desculpem, mas eu vou embora. Aqui não é o meu lugar. Eu escutei uma voz aqui e eu nunca mais vou voltar neste lugar. E eu nunca mais vou andar com vocês. Eu vou ser direcionado para outra história. O maluco, doidou, pegou, a onda pegou e a pessoa se levantava e ia embora. Passava, aquilo ali pra gente não era nada, né? Para mim não era nada. Olhava, é doido, então o que ele estava consumindo era nosso, então eu vou consumir esse negócio aqui. E passava uma semana, duas, quando tô falando eu, olhava a pessoa, via a pessoa, já estava com uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente, um semblante brilhando. Ô, fulano, ô, rapaz, vinha com um livro preto na mão, dava aquele abraço. Rapaz, que bom te ver, que não sei o que, tereré, tpp. Eu falei, rapaz, tá diferente. Eu falei, tô. Lembra aquele dia? Aquele dia o Senhor me chamou. Mas como? Eu escutei uma voz ali onde a gente tá. Mas não tinha como escutar a voz. Quando a gente ia falar, a gente gritava. O lugar era muito barulhento. Eu ouvi uma voz suave. Ele me chamou. E eu tô hoje ali, ó. Vem. E eu muito curioso, porque o naipe da pessoa não era um naipe adequado dentro dos padrões sociais, era bem à margem. E eu ia. Rapaz, não entendia nada. Aquilo falando para lá e para cá. E eles tentando também me ajudar, porque eu era visitante. E ó, pá, meti o pé. Não era chegada a minha hora, mas chegou a hora dele. Então esse aqui é o Evangelho de João. Ele sempre vai estar permeando Deus sobre todas as coisas, não é? Tanto é que os irmãos podem ver a sutileza, né, de João Batista no seu diálogo. Não, eu não sou menor que todos, o Senhor é tudo. E ali já chama o testemunho de João Batista, e logo em seguida vem o Senhor Jesus ter com ele. Aí o Senhor passa pelo batismo, né? Ele fala, eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. E eu vim para testificar isso. E veio os primeiros discípulos, né?
e eles já foram direto para o seio do Senhor, já os recebeu, um Senhor amoroso, não é? Ele está pronto para te receber a todo momento, independente da sua condição. Mas o mais importante de tudo é saber que o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele está aqui para nos abençoar. Amém? Não é uma pregação, é uma leitura, uma explanação. E começamos a construir essa coluna, esse pilar com muito amor, com muita gratidão. Né? Vai ser uma coluna construída pelo amor e a gratidão. Sei que muitos obstáculos nós nos depararemos com eles, mas nós cremos que o Senhor é maior do que qualquer obstáculo. Nós cremos que o Senhor é poderoso em batalhas para nos ajudar, para nos dar a vitória, porque assim é a vontade do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora. E entregamos, Senhor, diante do teu altar o nosso dia e glorificamos ao Senhor por esta tua palavra tão saborosa, esse primeiro capítulo, onde o Senhor apresenta, né, sai do resplendor da sua glória e se faz carne e habita entre nós. Muitos de nós não o reconhecemos, né? O Senhor está no nosso meio agora, como um Espírito Santo, e nós não te enxergamos, nós não te sentimos, muitas das vezes. Às vezes nós sentimos uma presença, mas, Senhor, é tão sutil, mas comprova que existe uma presença. E assim nós vamos caminhando, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Assim, Senhor Deus, nesta hora nós entregamos este período, colocamos as necessidades do teu povo, dos teus servos, e pedimos que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, agradecemos pela leitura da tua palavra, por tudo que tem acontecido no nosso meio, não é? Eu acho muito engraçado, eu gosto demais. E vos despeço com um grande abraço maravilhoso aqui no coração, tá? E que Jesus Cristo possa viver e reinar sobre a nossa vida. A todos, a paz do Senhor Jesus. E gostaria de pedir humildemente que os irmãos possam deixar o seu like, que os irmãos possam fazer um comentário, possam compartilhar e também se inscrever no canal, porque assim você vai começar a fazer parte desta grande obra. Amém? A paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus.